visão, a revelação especial de Deus. Como assim, Bispo Fê? Quando Deus nos dá uma visão, nós temos dele para nós uma revelação especial. Algo que ele nos dá de forma específica. Algo que ele nos dá de forma especial. Por isso eu queria que você, como sempre, pudesse ler esse tema para começar a confessar as verdades bíblicas. Diga, visão. Diga assim, a visão de Deus. Diga, é uma revelação especial. Vamos mais uma vez. Visão, uma revelação especial. Eu quero começar lendo a palavra do profeta Abacuque. Você sabe, os profetas maiores, menores, Abacuque um profeta menor, ele diz no capítulo 2, verso 1 em diante: por-me-ei na minha torre de vigia. O que seria isso? Fala comigo, lugar de oração. Bispo Maurício, não vai embora do culto, hein? Não, isso. Fala assim, lugar de oração. Então o profeta falando que nós vamos nos colocar numa torre de vigia, como um atalaia, aquele que vai estar olhando, aquele que vai estar, sabe, avistando o que vem pela frente. E ele diz assim: colocar-me-ei sobre fortaleza e vigiarei para o que Deus me dirá, e que a resposta eu trarei à minha queixa. Olha o que ele diz no verso 2: o Senhor me respondeu e disse. Então agora o Senhor responde ao profeta como ele está respondendo para nós desde o início desse culto: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Imagine uma pessoa passando correndo, ou talvez distraída, e aquela visão vai estar escrita, aquela visão vai estar ali, sabe, materializada com letras gravadas numa tábua, para até quem passa correndo, um pouco desatento, conseguir ler. É isso que nós temos feito, é isso que nós temos falado da parte de Deus. E ele vai dizer no verso 3: porque a visão ainda está para cumprir-se. Diga, eu recebo essa palavra. Levante suas mãos e vai recebendo isso. Ele diz, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Diga, graças a Deus. Mas e se tardar? Ele diz, espera, porque certamente virá, não tardará. Quantos creem que é uma visão de Deus para um tempo de urgência? Eu creio que é isso que nós estamos vivendo. Talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez, esteja nos acompanhando de casa. Eu quero dizer para você não se sentir constrangido. Olha, o bispo da igreja colocou ali uma cifra, um valor, 6 milhões. O que seria isso? Amados, nós estamos aqui escrevendo a visão. Nós estamos aqui mostrando para o povo aquilo que Deus tem nos falado. Nós estamos aqui, sabe, dando a oportunidade de ver Deus prosperar as nossas mãos de forma sobrenatural nesse tempo. Eu tenho orado por isso, tenho crido por isso. Aproveito aqui e faço um parênteses: amanhã esteja comigo no culto de oração. Eu tenho orado de forma, amado, sabe, com uma fé inabalável de que Deus vai prosperar as mãos dos homens do nosso meio, das mulheres, das famílias, para que aquele valor, que aquele grande gigante, ele desapareça. Assim como Davi cortou a cabeça daquele filisteu, nós vamos cortar a cabeça de todos esses gigantes. Então que você esteja comigo nessa torre de vigia. Amanhã é dia de nós orarmos. Hoje é dia de nós ouvirmos a palavra de Deus. Amado, eu estou aqui no fogo do Espírito. Curva sua cabeça, porque eu preciso orar para a gente entrar na mensagem, amém? Pai, obrigado por essa hora, obrigado por esse momento, obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos agora sentados. Pai, o Senhor no passado nos assentava os seus filhos na relva, nos campos, e hoje, Pai, nós estamos dessa mesma forma, sentados, Pai, numa boa poltrona, mas a Tua palavra é a mesma, porque o Senhor disse, passarão céus e terras, porém as minhas palavras, essas não passarão. Jesus, talvez o lugar que estamos sentados seja diferente, mas as palavras são as mesmas. E é isso que nos dá esperança. Existe uma visão que o Senhor tem falado. Existe, Pai, uma direção que o Senhor tem dito. E nós estamos aqui agora abertos para experimentar. Porque visão, Pai, é uma revelação especial. O Senhor tem revelado algo especial a nós como ministério, como uma igreja local. E eu creio que o Senhor também está revelando visões, Pai, personalizadas aqui, visões específicas, Pai, para cada filho, para cada coração, para cada família, para cada empreendedor. E nós agora aquietamos o nosso coração para ouvir a Tua voz. Fala-nos, Deus, porque Tu és um Deus que fala, que cura, que exorta, que consola. Eu oro em nome de Jesus, e aqueles que creem digam amém e amém. Glória a Deus. Irmãos amados, escolhidos, família da fé, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que estão juntamente com Cristo assentados nos lugares celestiais. Quantos creem que essa faz parte da identidade? Digam amém. Vocês vão se lembrar, nos últimos cultos de 2023, ali no nosso mês de dezembro, naquele mês festivo, onde nós comemoramos 29 anos, eu trouxe e vim lembrando um pouco para a igreja
a história dos nossos 29 anos. Eu fiz questão de trazer aqui, vocês vão se lembrar, uma linha do tempo em forma de fotos. Quantos se lembram disso? Digam amém. Eu trazia ali algumas fotos, a gente estava falando do CIDS, do lançamento, né, do Ministério Infantil, desse novo período. Eu trouxe ali fotos do início da igreja, lá na sala da casa dos meus pais, dos nossos primeiros endereços, enfim, contextualizando toda a nossa história. E eu tenho feito isso porque é fundamental que toda a igreja saiba de onde nós viemos, para que você tenha clareza para onde nós vamos. E quando eu digo isso, não estou falando agora na sua vida, no seu chamado individual. Como igreja, da onde veio a Cristo Vive? Como ela veio? Como ela nasceu? De onde ela surgiu? Está quase um Globo Repórter isso, né? O que comem? Onde vivem? Mas é mais ou menos isso. Da onde veio a igreja Cristo Vive e para onde nós estamos caminhando. Então eu preciso olhar para trás muitas vezes, porque para eu entender o futuro, eu preciso conhecer o passado, sim ou sim? Se eu conheço um passado, se eu entendo a história, eu tenho mais clareza de um futuro. Eu estou olhando para um futuro, como diz Paulo, olhando firmemente para... Ele diz, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Nós estamos avançando. Quando nós mostramos aqui uma campanha de aquisição de uma sede própria, o que é isso? É um avanço. Nós não estamos mostrando uma campanha de retrocesso. Olha, vamos fazer uma campanha para voltarmos lá para a casa da sala do meu pai. Seria loucura isso. Porque o que nos move não é uma visão de passado, o que nos move é uma visão de futuro. O que nos move é uma visão de futuro, igreja. O que nos move é uma visão profética. Esse é o ministério de fé, de profecia, de palavra. Então, por que eu estou dizendo isso na introdução? Porque nessa linha do tempo, eu mostrei também a última oração que o apóstolo fez aqui, quando ele esteve no nosso antigo endereço, na transição. Minha mãe faleceu, e por uma direção do apóstolo, ele me levanta como, ele usou essa expressão, né? Aquele que vai segurar o bastão nessa transição, nessa liderança espiritual. E eu mostrei aqui aquilo que, juntamente com a minha esposa, o nosso abençoado apóstolo orou por mim, pela minha esposa, ao nos levantares como sucessores dessa casa, como ele usou essa expressão. E por que, mais uma vez, eu digo que eu estou lembrando desses fatos que marcam a nossa história? Porque tudo isso, igreja, nasceu no coração de Deus. Tudo isso nasceu no coração de Deus. Não existem, eu digo isso toda a pregação, não existem acasos na obra de Deus. Não existe, aconteceu algo. Não, Deus é um Deus de desígnio. Fala comigo, Deus é um Deus de desígnio. Fala de propósito. Então isso nasceu no coração de Deus. Tudo que nós estamos vivendo até hoje faz parte de um plano perfeito do Senhor. O que nós estamos vivendo hoje, o Senhor já tinha sonhado e visto para nós, através de uma visão, antes da fundação do mundo. Eu não tenho dúvida disso. Nada está fora dos desígnios dele. Então, durante esses primeiros 29 anos... esses primeiros 29 anos, o Senhor nos deu muitas palavras. Talvez, aqui tem muitos fundadores, né, Bispa Vera, os pastores aqui desta casa... ou você que foi chegando nesses 29 anos, você foi ouvindo palavras proféticas, visões. A cada ano o Senhor nos dá uma direção, mas existiram também palavras liberadas por Deus para as nossas vidas, e grande parte dessas palavras já se cumpriram. Nós vimos Deus cumprindo palavras que Ele já tinha falado lá atrás. Então, a visão de Deus para esse ministério, eu posso dizer isso com a mão na Bíblia, tem se cumprido de forma sobrenatural. A visão de Deus para nossas vidas tem se cumprido de forma sobrenatural. Então nós precisamos compreender qual é a visão de Deus. E aí quando nós falamos de visão de Deus, ok, Deus tem uma visão e uma direção, vamos dizer assim, para a igreja universal, e eu não gosto de usar essa expressão, mas ela é bíblica, né? A igreja universal é a Universal Assembleia, não é a igreja universal, vocês me entenderam, né? A Universal Assembleia dos Santos. Amém? Então, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, chamados, ele falou e nos deu direções. Por exemplo, em Marcos 16, 15 diz: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que seria isso? Isso seria uma chamada de Deus para todos os seus filhos. Quando eu digo, olha, você pode pregar para alguém, bispo, eu não tenho o dom da palavra, eu não sou um mestre, eu não sou um pastor, eu não sou um evangelista. Ok, mas você pode mandar o link e ali estará um homem de Deus pregando a palavra. Você pode falar do amor de Jesus, você pode pregar Jesus com as suas atitudes. Enfim, isso é para todos nós. Então ele não disse, olha, os pastores vão para todo mundo e preguem a palavra. Ele diz, ide para os filhos. Isso é uma chamada, é a grande comissão para todos os filhos. Então, além dessa chamada, vamos dizer assim, geral, Deus tem também uma chamada e um plano específico para cada um de nós. E eu queria agora entrar nesse ponto. Eu queria que você entendesse que Deus, Ele te ama tanto e você não é desconhecido de Deus. A gente diz assim, né? Você não é um número de CPF, de RG, qualquer. Você é um filho amado. Diz a palavra que o seu nome é soprado nos céus. Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Ele te fez em espírito antes da fundação do mundo. Então Deus tem um plano para a sua vida. O problema é que o crente moderno não compreende a visão de Deus. E
não compreende a visão de Deus. Por quê? Porque o crente moderno não consegue entender que a visão de Deus e o plano de Deus não é a sua própria visão. E a gente tem muita dificuldade de entender que os planos e os caminhos de Deus não são os nossos planos e os nossos caminhos. E às vezes a gente bate cabeça, desculpa a expressão, mas essa é a verdade, o crente fica que nem, sabe, num labirinto preso, batendo do lado pro outro. Por quê? Porque ele não compreende que a vontade de Deus, o plano de Deus, é diferente da nossa própria visão, do nosso próprio plano. Salomão disse em Provérbios 16, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Olha quantas vezes nós chegamos diante de Deus com, olha, eu tenho certeza disso, Senhor. E ali o Senhor foi nos constrangendo, o Senhor foi nos moldando, foi tirando, foi mudando a nossa mente. Então todos os nossos planos, igreja, devem ser submetidos à vontade de Deus. Fala isso comigo, todos os meus planos. Você entende que são todos? Não, bispo, os meus planos profissionais, ok. Agora a minha família, ou vice-versa. A minha família, mas a minha empresa toco eu. Amado, você não tem a tua empresa. A tua empresa é de Deus. Enquanto você não entender que você é colocado para gerir as coisas de Deus, você vai ficar falando, não, o meu plano, ou a minha... Parece criança, né? Parece minha filha que era a minha boneca, o meu carrinho, o meu não sei o quê. É o crente atual. Amado, a tua empresa é de Deus, a tua casa é de Deus, a tua família é de Deus, o teu carro que você lava todo dia desesperadamente é de Deus. As esposas riram, nenhum homem riu, você viu, né? Só mulher riu nessa hora. A panela, não. Tudo que você tem, as suas roupas, as suas vestes, os seus filhos, tudo isso é de Deus. Então a gente precisa entender que o plano de Deus, ele é perfeito e o nosso plano não é perfeito. E se a gente não entender que a vontade de Deus, ela está sobre todas as áreas da nossa vida, a gente fica ali tentando, sabe, diferenciar. Não, isso aqui eu apresento a Deus, isso aqui eu não apresento a Deus. Isso aqui eu consagro a Deus, isso aqui eu não consagro a Deus. Quando a nossa vida tem que ser uma vida de consagração a Deus. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Então, triste coisa é ver o crente querendo que um plano humano, uma visão humana, tenha a bênção de Deus. Ah, Senhor, mas Ele não vai manifestar a bênção dEle naquilo que não é a vontade dEle para as nossas vidas. Não vai. Então é por isso que, sabe, vir à igreja, eu quero dizer isso com, amado, indo contra essa voz maligna dos desigrejados. Amado, vir à igreja é parte fundamental de você discernir os planos de Deus para a sua vida. Deus estabeleceu assim, Ele levantou homens, pastores, mestres, apóstolos, profetas. O Senhor levantou ministérios, o Senhor levantou a igreja gloriosa. E nós não podemos lutar contra a vontade de Deus. Só que a gente tem visto o humanismo, a humanidade, querendo ser maior que a soberania de Deus. Não, porque veja bem, não pode ser assim, não pode ser assim. Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Não é assim que diz a palavra? Se Ele querendo fazer de um vaso para misericórdia, outro para desonra, enfim, um para glória, outro não. Quem somos nós para discutirmos com Deus? Mas hoje a gente vê uma voz, não, aqui não é bem assim, não é bem... Amado, é bem assim sim. Vir à igreja é parte fundamental para você discernir, para você descobrir qual é o plano de Deus para a sua vida. Como a leitura bíblica também, como uma vida de consagração. Então é culto após culto que Ele vai se direcionando para nós, nos conduzindo a uma visão que não é a nossa visão. Para pensar, com certeza, quando você chegou nos caminhos do Senhor, talvez você tinha outro plano de vida, outro plano de voo, outra visão, outros lugares que te davam prazer, outra expectativa de vida. E o Senhor foi pouco a pouco tirando a sua humanidade, a sua vontade, e Ele foi preenchendo, e Ele continua fazendo isso, Ele vai preenchendo. É só você parar para pensar de forma racional quantas coisas Deus foi tirando da sua mente ao longo dessa trajetória. Consegue olhar um pouquinho para trás e ver quem era você daqui a 2, a 3, a 4, a 5, a 10, a 15, a 20 anos? Você que já está andando com Jesus todo esse tempo. E o quanto Ele foi transformando a sua mente, quantas coisas Ele foi mudando, acrescentando. E como que isso aconteceu? Conforme você foi crescendo na graça e no conhecimento. Por isso que Pedro diz, antes, crescei na graça e no conhecimento. Porque essa é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é que você cresça na graça. Você consegue acordar quem está do seu lado falando isso? Ficar, meu amado, a vontade de Deus é que você cresça na graça. E abre esse olho em nome de Jesus. E fecha essa boca em nome de Jesus. Você está bocejando muito. Isso, bate palma para acordar. O Renato está no culto. É ele mesmo. A palavra de Isaías 55, amada, ela tem se cumprido. O verso 8 diz assim, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos. Amado, diga assim bem alto: graças a Deus.
Graças a Deus que os pensamentos dele não são os nossos. Porque, desculpa a expressão, se fossem os nossos, nós estaríamos fritos. Se os pensamentos de Deus fossem os nossos pensamentos, o que seríamos de nós? Ele diz, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Fernando Brant. Não, diz quem? O Senhor, o Deus vivo. Ele diz no 9, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, igreja, Deus revela a sua visão quando nós estamos, preparados. E Ele está aqui te preparando, porque Ele tem algo para te revelar. Você precisa entender isso. Alguém tem 5 anos para perder aí? 10 anos? 1 aninho só? 1 mês só? 2 horinhas para perder. Chega, né? Então o que você está fazendo aqui? Você está discernindo dos planos de Deus através da sã doutrina, da palavra de Deus. Então, como é que funciona? Deus ele vai dando a visão, e conforme nós vamos sendo capacitados por Ele, Ele vai dando o próximo passo. Você vai lembrar a minha mãe pregando, os velhos pregadores. Olha como é que funciona a vida com Deus. É aquela estrada escura e o farol do carro vai iluminando. Conforme você vai andando, você vai vendo o que Deus vai fazendo. O que é essa estrada? É a sua salvação. Você vai desenvolvendo ela. Paulo diz, com temor e com tremor. E aí você vai vendo os desígnios de Deus, e Deus vai tirando coisas, e Deus vai curando, e Deus vai sarando, e Deus vai arrumando, e Deus vai prosperando, e Deus vai conduzindo. Aí chegam as aflições da vida, o vale da sombra da morte, e você sente Ele ali te segurando, te sustentando pela vara, pelo cajado. Você vai vendo a misericórdia, a fidelidade dEle. O que é isso? Isso é um processo de Deus ir trabalhando, e nesse caminho a sua visão vai sendo apurada, e Ele vai falando, olha só, você chegou até aqui, mas agora tem mais espaço. E aí você fala, uau, mas eu já ganhei esse desse chefão. Eu falo, mas tem um maior lá na frente, e tem outro lá na frente. E assim vai sendo, de glória em glória, de vitória em vitória. Então, amado, eu tenho a plena convicção, eu sei disso. O que o Senhor, me revelou nos últimos 3, 4 anos da minha vida, eu não seria capaz de entender e de ser revelado isso talvez nos últimos 15 anos, ou há 15 anos. Aquilo que o Senhor tem manifestado hoje na minha vida, eu tenho plena convicção que eu não teria a capacidade de receber isso há 4 anos, há 5 anos, há 6 anos, há 10 anos. Por quê? Porque Eclesiastes diz, há um tempo para todo propósito, um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então, com certeza, mas há 10 anos eu não teria capacidade de pastorear uma igreja como essa. Há 10 anos eu não teria capacidade de pastorear tantas famílias. Mas eu tenho a plena convicção, amado, que o que Deus está nos mostrando faz parte desse processo de capacitação. E Ele vem capacitando as frustrações, as dores, tudo isso coopera para o nosso bem. Porque são as tribulações da vida que nos fazem ser fortes e perseverantes. O que diz a palavra? Tende por motivo de toda alegria o passardes por muitas provações. Porque a provação, uma vez confirmada, ela vai produzir esperança, e esse é o processo de Deus. Ele diz que nós chegamos do outro lado íntegros e nada deficientes. Por quê? Porque nós estamos sendo provados por Deus. Então, igreja, quando Ele me chamou lá atrás, eu me lembro, fazendo um retrospecto, Deus me chamou como um ministro, como um diácono. Olha, lá atrás eu não teria capacidade como um diácono de pastorear uma igreja, de liderar, de pregar todos os cultos. Esse é o processo de Deus. Mas Ele deixa muito claro, quando Ele diz em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é infiel, ou quem é injusto no pouco, melhor dizendo, também é injusto no muito. Então, se eu não me submetesse à vontade de Deus, com os meus 16, 17, 18, 19, 20 anos, eu tenho certeza, amado, se eu não tivesse me submetido à vontade de Deus, eu não estaria hoje recebendo algo que é muito maior do que eu tinha quando eu tinha essa idade, no início do meu ministério. Mas existe uma jornada, existe uma carreira que nos está proposta. Então, quando Deus disse para mim, Fernando, olha, sirva agora como um ministro, como um diácono, depois como um louvador, como um baixista, depois como um ministro, depois como um líder de jovens. Amado, hoje, eu tenho a noção, olhando para trás, que aquilo fazia parte de um preparo de Deus. Por que eu estou contando um pouco da minha história? Para você olhar para você, amado. Aquilo que você passou com Deus e o que nós estamos passando hoje faz parte de um preparo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem uma visão para se cumprir lá na frente. E Ele vai nos preparando, Ele vai nos talhando. E aí acontecem coisas no meio do caminho que nós não planejamos, que nós não esperávamos. Lutas, dores, perdas. E tudo isso vai fazendo o quê? Cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são fiéis no pouco, o Senhor vai depositando muito. É a parábola do semeador, do talento. A parábola dos talentos. Olha, Ele dá um talento. Aquele que é infiel não recebe mais. Pelo contrário, Ele diz, você foi infiel.
Agora, aquele que é fiel, ele fala: muito bom, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então, se você quer ter o muito de Deus na sua vida, você tem a oportunidade hoje de plantar certo. Você tem a oportunidade hoje de se submeter à vontade de Deus e não ficar, como eu digo, num braço de ferro com Deus. Então comece agora a olhar para frente, comece a olhar com os olhos da fé. Comece a olhar para aquilo que Deus tem para a sua vida, para aquilo que Ele tem para o nosso ministério daqui a alguns anos, daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos, enfim. Então, para que nós possamos continuar vivendo a vontade de Deus, qual que seria o segredo? Nós nos submetermos àquilo que Ele está fazendo agora. E não ficarmos: mas não é bem assim, eu não entendo, não é aquilo, outro. Amado, os grandes homens de Deus se submeteram. Quando Deus chamava Abraão, ele falava: eis-me aqui, Senhor. Quando Deus chamava os profetas: eis-me aqui, Senhor. Quando Deus te chama, você fala o quê? Ou você fala: quer saber, Senhor? Não gostei. Não vou jogar. Pega a bola e sai do play. Como é que é? E sai da quadra. Não gostei, não. Amado, os caminhos de Deus não são os seus caminhos. E talvez isso vai chegar de uma forma na sua vida, eu posso dizer isso com toda a experiência que eu tenho nesses anos. Isso vai chegar talvez de uma forma que não vai ser tão fácil e não vai ser de uma forma que você vai degustar isso, digerir isso, essa palavra, digerir isso de uma forma talvez tão simples. Porque quando a gente fala: não, os caminhos de Deus, eles são melhores. Mas muitas vezes, nesse processo de Deus, existem lutas. E é nessa luta que Deus está te forjando, para que a visão dele se cumpra na sua vida lá na frente. Quantos estão entendendo isso? Digo amém. Mas isso aqui é muito profundo, nós precisamos entender. Sabe, eu estou dando aqui o meu exemplo, mas eu quero que você olhe para a sua vida. O quanto você tem sido fiel ao Senhor. O quanto você tem sido fiel ao que o Senhor tem colocado nas suas mãos. O quanto você tem sido fiel. Eu não estou falando só de recursos financeiros, não, isso também. Mas com a sua família, com a saúde, com tudo que Ele tem dado na sua mão para você administrar. Os seus bens também, o seu ministério. O quanto você tem sido fiel ao Senhor com isso. Porque a gente vive, infelizmente, uma geração que querem viver grandes coisas com Deus, mas não estão dispostos a terem, entre aspas, os pequenos começos. Eu quero ser um grande homem de Deus. Então comece. Olha, Davi foi um grande rei, mas ele estava lá no campo pastoreando as ovelhas. Estava lá pastoreando. Mas foi o maior rei de Israel. Você vai lá em Israel, é tudo rei Davi. Davi, tudo Davi. Foi o maior rei de Israel. Sim, mas ele foi fiel no chamado. Ele foi fiel em cada processo da sua vida. Respeitou o tempo de Deus. Então a gente precisa entender o que nós estamos fazendo hoje com a nossa vida para que a visão de Deus de fato se cumpra no nosso futuro. Então hoje eu entendo mais do que nunca que nós não podemos desprezar os pequenos começos. Não podemos. E aí nessa história, vamos trazer para a nossa vida como igreja. O que seria nós aqui nesse cinema depois de 29 anos? Talvez depois de 29 anos esse seja um pequeno começo. Quantos conseguem entender isso, essa perspectiva? Deus fez tudo o que fez. Deus falou: chega agora, chega de Egito, chega de aluguel, chega daquilo, e aí nós vamos para onde? Para um cinema. Talvez alguém olhe: mas isso aí é retroceder. Isso é um pequeno começo. Isso é um processo de Deus. Isso é a vontade de Deus. E por isso que nós devemos nos submeter. Por isso que quando eu cheguei para a nossa equipe, falei: olha, Deus nos deu uma tomada. E nós não vamos reclamar. Porque nós não vamos ser irreverentes a Deus. Nós não vamos questionar os desígnios de Deus. Nós vamos nos submeter aos pequenos começos. Porque quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito. O que o Senhor tem colocado nas tuas mãos hoje para você ser fiel? Em Jeremias 48:10 diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, se eu quisesse viver os meus próprios planos, eu vou dizer para você, eu não estaria hoje aqui pregando nesse domingo, com certeza não. Os meus planos de vida há 10, 15, 20 anos não eram esses. Se eu fosse viver os meus próprios planos, provavelmente eu estaria agora, Cindy, numa bela clínica, atendendo meus pacientes, realizando aquilo que o Senhor me chamou, aquilo que eu entendia, quero chamar de Deus, a minha profissão, o meu desejo, a minha profissão, aquilo que eu estudei. Mas chegou um momento que Deus falou assim: Fernando, eu não te chamei para isso. Não são os seus planos, são os meus planos. E você acha que isso foi fácil? Lógico que não. Só minha esposa sabe, quando eu desmontei meu consultório, o que passou ali, a forma com que foi aquilo. Mas eu entendi: Senhor, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, estou aqui para fazer a tua vontade. Por mais que isso doa, por mais que o processo não seja, gostoso e não seja prazeroso muitas vezes, eu estou aqui para cumprir os teus desígnios. Eu estou aqui para cumprir a tua visão. Eu estou aqui para cumprir o que o Senhor tem para a minha vida. Por isso eu gostaria que você entendesse hoje, meu amado, que Deus ele não vai nos dar todas as respostas de uma vez. Ele vai nos dando. Ele chama Abraão, nós vimos domingo passado: Abraão, vem cá.
Tá bom, Senhor. Para onde? Eu vou te mostrar. Mas a geração de hoje não. Tem que ter o plano certinho. Tem que ter tudo certo. Se não tiver, eu não vou. Então muitas vezes você vai ficar batendo cabeça porque não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Quando a gente veio para esse cinema, amado, a gente estava em Israel, a gente não tinha para onde ir. E só Deus e eu e meu pai, talvez, o que passava no nosso coração lá. A gente está viajando aqui, a gente tem uma igreja lá que está desmontando as coisas, a gente vai para onde? Eu não sei. Mas eu confio que Deus tem um lugar. Eu confio que Deus vai prover. Eu confio que Deus está nos chamando e aqui a gente vai ouvir a vontade dele, atender a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Por mais que seja muito desafiador na nossa carne, muito difícil, talvez doloroso, eu creio que nós estamos sob uma visão de Deus, debaixo de uma visão, e Deus vai prover. Ele é Jeová Jiré, Ele vai prover de novo, como nós cantamos. Então não queira entender tudo, amado. Queira entender o próximo passo. Olha quem está falando assim, só entenda o próximo passo. O próximo passo já está bom. O bispo falou, nós temos lá 5 milhões e pouco no final, mas agora nós temos aqui 20 dólares. Eu creio que nós já quitamos isso em nome de Jesus, hoje. Eu fiz minha parte, você fez a sua parte, eu creio, amado. Deus está levantando, inclinando corações. E mês que vem nós vamos, e nós vamos, e nós vamos. É passo a passo, glória em glória, vitória em vitória. Então durante toda a nossa peregrinação nessa terra, no cumprimento dos planos de Deus na nossa vida, nós vamos ter obstáculos, nós vamos ter lutas, nós vamos ter provas, dificuldades, mas se nós estamos dentro da visão de Deus, eu posso dizer para você, amado, sem medo de errar, nós seremos bem-sucedidos. Não pense que vai ser só flores, não vai ser, eu posso dizer isso, mas você vai ser bem-sucedido, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você precisa entender, Deus, mas veio um levante, veio um vento forte que eu não estava esperando. Continue firme. Continue firme. Por isso nós colocamos o nome do Ministério de Homens como cedros. Firmar. Mas é essa árvore. Continue firme. Os ventos vão batendo, sabe? Você pode dar uma encurvadinha, mas você continua firme. Afinal de contas, você construiu sua rocha, a sua casa sobre a rocha. Então Deus não determina, mas você entende isso? Deus, Ele não tem para você uma determinação de lá na frente um fracasso. Amado, você não tem como dar errado. Eu falei isso domingo passado. Você já deu certo porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados assim. Esse é o Deus que opera em nosso meio, Deus que nos levantou, que nos salvou. Então eu digo para você, Deus não termina nenhum plano de forma negativa. Deus não termina nenhum plano de forma negativa. Bispo, mas eu estou passando agora num vale. Não é o final. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Olha quem está do seu lado e fala, Deus não termina a sua vida de forma negativa. Nenhum plano dele. Não termina. Salomão diz o quê? Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não é a minha visão nem a sua visão. Não te estribes, olha lá, no teu próprio entendimento. Você sabia que é por isso que muita gente não consegue se manter no ministério? Eu falei isso quinta-feira, amado, vou falar de novo. Muita gente não consegue se manter no ministério. São pessoas que se perderam no seu próprio entendimento. São pessoas que quiseram sentar numa cadeira de soberano. Quiseram falar, não é bem assim, eu estou acima disso, eu estou acima daquilo. Se perderam no seu próprio entendimento, na sua própria vontade, no seu próprio coração. Então, mas a igreja não está aqui para fazer os seus nem os meus caprichos. A gente precisa entender isso e colocar, como diz aí, as nossas barbas de molho. A igreja não está aqui para fazer o capricho de ninguém, o capricho do pastor, o capricho da ovelha. Não é para isso que a igreja está aqui. A igreja foi levantada para cumprir uma vontade que é soberana, que é a vontade de Deus. A igreja é dele. Olha, quem verteu o sangue pela igreja não fui eu nem você, foi Jesus Cristo. Eu falo isso nas nossas reuniões de liderança, né, nos grupos, nos pequenos grupos de bastidor. Eu falo, mas você que faz ministério, você que é um pastor, alguém que está à frente. Amado, a igreja, quem deu a vida pela igreja foi Jesus, não foi o pastor. E a gente se esquece, como disse, fala, não, eu preciso fazer. Amado, não preciso fazer nada. A obra foi feita, Jesus é o dono da igreja. Eu preciso apacentar as ovelhas dele. Eu preciso fazer a vontade dele. Eu preciso me submeter à vontade dele. Mas isso e aquilo, amado, isso é com Deus. Eu preciso fazer o meu ministério, não relaxadamente, que diz, maldito que fizer isso relaxadamente. Mas agora eu preciso entender como é que funcionam as coisas. Então a igreja não está aqui para atender caprichos. Quem não entende isso, acha que é uma coisa humana. Acha que é no braço forte. Acha que é na estratégia do homem. 2 mais 2 tem que dar 4, isso aqui, e é isso. Amada, a igreja não é algo humano, algo racional, algo teórico. A igreja é algo sobrenatural. A igreja é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Então chegam pessoas com estratégias. Veja bem, se você fizer isso, se você fizer aquilo, amado, não é o que você falar que eu fizer, é o que Deus mandar fazer, eu vou fazer e vai dar certo. Porque se não for do jeito dele, não vai dar certo. E muitas vezes a Bíblia diz que ele chamou as coisas loucas para confundir quem?
as sábias. Então tem muito sabichão que chega aqui e fala: olha só, faça assim, faça assado, veja bem, vai dar certo. Amado, Deus chamou as coisas loucas. Colocou um dentista aqui para pregar para você hoje. Eu entendo o quê? Eu entendo de cárie, dos 10 problemas da gengivite. O que é que eu entendo? O que é isso? É as coisas loucas para confundir as sábias. Por quê? Porque são os desígnios de Deus. Então muita gente não fica no ministério por causa disso. Porque acha que, não, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele... E o que é isso? É algo humano. É algo humano. Olha o que diz o verso 6. Reconhece em todos os seus caminhos e ele indicará as suas veredas. O 7 diz: não seja sábio aos teus próprios olhos. Nesses 29 anos, o que eu vi de gente passando de sabedoria aos seus próprios olhos. Não, porque eu geri não sei o quê, porque eu fiz não sei o quê. Porque eu cantei com não sei o quê, porque quando eu falei, porque eu orei, porque quando aconteceu, porque quando eu... Aí eu falo assim, cadê Jesus dessa história toda? Vamos adorar aqui ao Jezabel, vamos adorar a ele, vamos adorar aquele, vamos adorar o outro. Porque Jesus... Amado, fala assim, é do jeito de Deus. Fala assim, é a visão de Deus. Agora a gente falou, vamos lá pro cinema. Acabou tudo. Eu já falei há 2 domingos, né? Acabou isso, acabou aquilo. Aí, olha lá. Aí vem as línguas, a centena, as palavras frívolas, tudo que Jesus falou. E nós falamos, Senhor, estou submisso à tua vontade. Não está no meu controle. É isso, Pai. Seja feito. Senhor, mas vamos pensar isso, vamos pensar aquilo. Fernando, não importa, vamos pensar. Faça o que eu estou mandando. Mas nesse processo nem sempre é fácil, igreja. Nem sempre é fácil. Mas a vontade de Deus não é a nossa vontade. Ele diz no 7, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Estou pregando para alguém aqui hoje que precisa se apartar do mal. Alguém que precisa temer ao Senhor. Se apartar do mal, muitas vezes é você se apartar da sua lógica humana, das suas contas, das suas previsibilidades. Porque Deus chamou, mais uma vez eu digo, as coisas loucas para confundir as sábias. Então o que nós devemos fazer hoje sempre é orar para Deus nos revelar a sua vontade. Todo dia, Senhor, revela a sua vontade, seja feita a tua vontade. Você sabe que muitas vezes Deus vai te dar uma ideia. Eu creio que Ele está fazendo isso agora. Deus vai te dar uma ideia. Mas é um insight que vai te prosperar, que vai fazer com que a tua empresa cresça. Mas como é que eu não conseguiria pensar naquilo? Como foi? Veio de Deus. É num culto que Deus está falando, você falou um negócio, eu peguei aquilo, misturei com fé e prosperou. O que é isso? É a forma como Deus age. É o sobrenatural. Ele dá ideias, Ele dá insight, mas é a visão dEle que tem que se cumprir na sua e na minha vida. Eu tenho orado por isso, amado, eu vou orar muito amanhã sobre isso. Eu creio que Deus está levantando grandes homens para serem mantenedores dessa casa. Eu não estou falando isso da boca para fora para mexer com a tua emoção. É o que o Espírito está me impulsionando. Que se cumpra, Elaine. Vai prosperar a sua mão, amada, a tua empresa, o teu negócio, o teu business. Por que vai vir tanto dinheiro? Porque Deus está te levantando como mantenedor da obra dEle. Para uma geração que precisa ouvir dessa palavra, dessa graça. Porque é um corpo, Ele diz, é um só corpo, muitos membros. Empresários, alguém pode chegar, mas eu creio que Deus pode levantar no nosso meio hoje. Amanhã você chegar e falar, bispo, olha, entrou um dinheiro aqui na empresa, algo sobrenatural. O que é isso? É Deus se levantando, é Deus mostrando, é Deus provendo. Nós cantamos, Jeová Jiré. É o Deus que provê. Bispo, como é que vai ser aquilo? Eu não sei, Jeová Jiré vai prover 6.060.000 reais. Ele vai levantar homens desse meio, mulheres desse meio, famílias desse meio, jovens desse meio. Vai te dar insights, vai te dar direção. Os teus dons, os teus talentos. O que é isso? É a visão de Deus se cumprindo na sua e na minha vida. Deixa eu dizer algo para você. Deus não precisa, amado, da sua e da minha ajuda para a gente ficar falando assim, Deus é desse jeito. É do jeito dEle. É da vontade dEle. É da forma dEle. O plano Ele já tem para as nossas vidas. Eu não preciso ficar aqui ajudando Deus, nem você. Então Ele mesmo colocará sonhos, projetos, oportunidades, ideias, sinais, prodígios, maravilhas. Ele mesmo fará isso. Como Ele fez no passado, Ele é o mesmo hoje. Mas Deus é real. É Deus que cura. É Deus que tira um nódo. É Deus que vem aqui à frente, ora e a coisa acontece. Esse é o Deus verdadeiro. É o Deus que está manifestado em nosso meio. Então eu creio aqui, eu vou declarar isso com fé, amado. Eu creio que muita gente sairá daqui, amado. Sairá de um deserto da sua vida pessoal para uma terra própria. Eu não sei o que significa na sua vida, qual hora da sua vida, mas eu creio que Deus está tirando pessoas de deserto e está levando pessoas para uma terra prometida. Foi isso que Ele disse a Josué. Nós vimos tanto isso lá em Josué 1,6. Ser forte e corajoso, porque tu farás, este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar a teus pais. Existe algo que Deus prometeu à sua vida, amado, que é um tempo de cumprimento de promessas. Mas é do jeito dEle, é da vontade dEle. Foram 40 anos de deserto, foram isso, foram aquilo, foram uma geração passando, foi o jeito de Deus.
Mas chegou um momento que a palavra se cumpriu na vida daquele povo. Eu falei lá no Bispo Ricardo, domingo à noite, domingo passado, se Josué imaginasse quantas lutas ele teria no caminho, amado, ele teria desistido. Se Deus tivesse falado, Josué vai ser assim, assim, ele teria pulado fora. E por isso que talvez Deus venha de forma profilática para ele e fale, ser forte e corajoso, Josué. Porque o que tem pela frente lá, ser forte e corajoso. É o que ele está falando para nós, sejam fortes e corajosos, porque vocês vão herdar uma terra. Amado, é isso que Deus está falando para nós. E aí Josué ia vencendo cada situação, cada processo da vida dele, cada muralha ia caindo, cada gigante ia caindo, e eles iam conquistando aquela terra que o Senhor tinha prometido. Eu quero dizer hoje algo para você da parte de Deus: seja um homem forte, seja uma mulher forte, seja um jovem forte. Você vai dar um plano perfeito de Deus. Deus já jurou, não tem como dar errado. A igreja de Deus prometeu. Isso faz parte da bênção de Abraão que chega até as nossas vidas. Diz: nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus. Aí em Abraão, então, as bênçãos de Abraão chegam até nós em Cristo Jesus. Eu preciso crer nisso, eu preciso tomar posse disso. O verso 7 diz: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer conforme ou segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Olha agora, dela não te desvies. Amém. Amado, não se desvie da palavra de Deus. Amém. O que é isso? Não se desvie da visão de Deus. Amém. Ele está dizendo, não se desvie do que eu estou falando, do que eu estou dando como visão, Josué. E o que é o tema de hoje? Olha, a visão é uma revelação especial. Aqui era algo especial para aquele povo que Deus estava falando. Mas Deus fala, não se desvie. Tenha uma cabeça, sabe, firme, uma visão firme, a visão da águia, olhando lá na frente. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedidos por onde quer que andares. Você consegue me ajudar a pregar para quem está dos lados dizendo isso? Não se desvie da visão de Deus para a sua vida. Sabe qual é o problema? Muitas vezes, amado, uma pessoa, ela chega uma hora e ela se desvia da palavra, ela se desvia da igreja. Ela fala, eu vou ouvir o Google, eu vou ouvir o chat GPT, eu vou ouvir sei lá quem, eu vou ouvir o guru, eu vou ouvir o que estão falando nas redes sociais. Mas o Senhor ordenou, não se desvie da palavra para que você seja bem sucedido. Mas o inimigo vem tentando falar, não, veja só, ouça esse caminho, ouça aquele caminho. E o Senhor está falando, não se desvie da palavra. Não se desvie da palavra, igreja. Eu vou te falar algo do fundo do meu coração, com mão na Bíblia. Isso aqui traz sossego para minha alma. Isso aqui, amor, traz refrigério para minha alma. Lê essas palavras, lê o que Deus fez, lê a bondade, a misericórdia. Isso aqui traz sossego para minha alma. Não me desviar da palavra, da sã doutrina, traz sossego para minha alma, como homem. E se não fosse essa palavra, amados, só Deus sabe onde nós estaríamos. Então o que nós precisamos é ter paciência. Fala comigo, paciência. Paciência para quê? Para nós esperarmos pela visão de Deus. Eles demoraram 40 anos. Imagina a paciência que aquele povo teve que ter. É por isso que Abacuque diz, nós começamos lendo, porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, olha lá, espera-o. Fala comigo, espera. Fala esperar, vamos falar o verbo. Ele fala, espera. Porque Deus sabe, amado, que muitas vezes o processo, ele é longo. É longo. Ele diz, porque certamente. Olha as duas expressões, espera-o. Aí depois ele fala, certamente virá. Espera-o. Onde você está, amado? Espera-o. Aí ele fala, certamente virá. Espera em Deus, meu amado, porque certamente virá. Aí ele diz, não tardará. Então eu preciso dizer para você agora, nesse tempo de mensagem, que nós não podemos confundir paciência com indiferença. Porque aqui que está muita gente, trocando as bolas. Não confunda paciência com indiferença. Paciência é você ter uma atitude positiva. Paciência é você ter uma esperança renovada. Sabe quando nós falamos de paciência, você tem um autocontrole, uma tolerância. É você ter isso nas situações mais desafiadoras, nas situações mais difíceis. Paciência está ligada a uma espera, com uma expectativa de um resultado positivo no final. Então o que seria a paciência, Bispo Fê? Paciência é você esperar num autocontrole, sabendo que o final, você espera um final positivo. Isso é paciência. É isso que Deus está falando. Espera. Então não confunda a sua paciência com a indiferença. Indiferença é falta de interesse. Sabe aquela pessoa que não está nem aí para nada? É indiferente.
Ela não está sendo paciente, ela está sendo indiferente. Indiferença é falta de interesse, é uma atitude negativa, é falta de iniciativa. Então quer dizer que na paciência, na espera, eu não espero parado, eu espero com iniciativas. Eu espero cavando oportunidades. Eu espero falando, Deus nos tirou de lá, mas espera aí, tem uma terra. Então vamos começar a orar, vamos começar a mover algo em direção a isso. Vamos começar a olhar, vamos começar a trazer, vamos começar a sentar, vamos começar a negociar. Então não fomos indiferentes. Olha, Deus tirou, Deus falou isso, aquilo, outro, e a gente está aqui indiferente, quer saber? Deixa correr solto agora, uma hora acontece. Não, nós somos pacientes, porque nós temos uma expectativa que o final é positivo. Isso é paciência. E nesse processo nós estamos fazendo o quê? Nós estamos agindo, nós estamos ligando, nós estamos negociando, nós estamos cavando, fala comigo, cavando uma oportunidade. Porque é isso que nós estamos fazendo, nós vamos construir algo. E para construir você precisa cavar, precisa tirar aquilo, pôr os alicerces, é o que diz a palavra. Mas isso é o quê? Isso é um processo de paciência. Então não confunda o tempo de espera com o tempo de indiferença. Ah, bispo, eu estou esperando em Deus. Sabe aquela coisa, mexendo no ombrinho assim? Ah, já demorou tanto. Ah, é o povo no deserto, indiferente. Foram mordidos e morreram pela mordedura das serpentes, é o que diz a palavra. Um povo que pôs o Senhor à prova. Um povo que murmurou, enfim. Diga comigo, paciência é diferente de indiferença. Então espere com paciência. Por que eu vou esperar? Porque certamente virá. Certamente virá. Então, igreja, tenha essa paciência com as coisas de Deus. Ter paciência é você não ser essa pessoa indiferente. É você não ser essa pessoa que não está ligando para as coisas. Creia que o Todo-Poderoso, Ele vai te revelar. Ele vai te dar inspiração, vai te mostrar o caminho, vai te mostrar o negócio, qual a área do trabalho, qual o empreendimento, qual a carreira. Deus vai te mostrar, meu amado. Mas tenha essa paciência de entender que tem um processo e um tempo para isso acontecer. E nesse tempo da espera, o que eu faço? Não seja indiferente. Seja paciente. A hora que está ao seu lado, diga, não seja indiferente. Você que está em casa, escreve aí, não seja indiferente, seja paciente. Não tema, não seja indiferente. Olha o que diz Hebreus 11, 27. Pela fé, ele abandonou, ele quem? Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu, olha lá, firme como quem vê aquele que é invisível. Olha que expressão forte. Sabe qual foi a minha oração quando eu estava lendo isso? Senhor, eu quero levantar homens nesse ministério que são firmes. Senhor, homens que são firmes, que assim como Moisés, creem, olha lá, permanecem firmes, vendo aquilo que é invisível. Vendo aquilo que os olhos naturais não veem. É isso que Deus está fazendo conosco nesse tempo. Homens que não andam por vistas, mas homens que andam pela fé em Jesus Cristo. Então Moisés não ficou amedrontado com a cólera do rei. Ele sabia que Deus iria, criar situações onde ele estava. Ele sabia o que estava acontecendo da parte de Deus. Ele sabia que Deus estava mudando, as coisas. Ele sabia que, ele já tinha visto, afinal de contas, as pragas. Agora ele sabia que as rodas daquelas carruagens iam ser travadas. Que aquele povo ia ficar parado ali no meio daquele mar, aquele mar ia fechar, ia matar todos os cavaleiros, o faraó, toda aquela história. Crendo, vendo o invisível. É assim que Deus quer que você saia daqui dessa manhã, amado. Não é olhando as coisas lógicas, não é olhando as coisas que você consegue, tatear, não é as coisas que você consegue encostar, é o invisível. Nós vimos quinta-feira, nós não podemos esquecer que o visível veio existir das coisas que não se existem, das coisas que não existem. Então é você ver o invisível. A vida com Jesus, ela é real. Ah, mas Jesus é invisível, mas ele é real. Faz assim, ó. Fala, tão certo quanto o ar que eu respiro. Fala, Deus está aqui. Ele é real. Eu não consigo ver o ar, eu não consigo ver o vento, eu não consigo ver a brisa. Deus está aqui. Ele é real. Então, tenha paciência. Tenha paciência. Quem sabe hoje mesmo Deus está mostrando algo sobrenatural para você. Quem sabe hoje mesmo Deus está mudando a sua história, mudando a sua mente, te dando um grande insight para mudar a rota da sua vida. Eu creio nisso, amado. Aqui no culto, Deus está falando, Deus está dando direções, Deus está dando insight. O que é isso? É Deus manifestando a visão especial na sua vida. Salmo diz assim, o salmista diz no 116, verso 12: que te darei, Senhor, por todos os seus benefícios. Fala assim, o Senhor tem benefícios. Ele diz, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Amado, esse é o nosso Deus, um Deus que tem benefício para os seus filhos. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz no capítulo 3, verso 12: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar, eu amo essa expressão, prossigo para conquistar aquilo
pelo que também fui conquistado por Cristo Jesus. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos prosseguindo para conquistar algo pelo qual nós já fomos conquistados por Cristo Jesus. Ele diz no 13, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amado, Deus chamou para você conquistar algo. Você precisa entender isso. Qual é a visão? Amado, uma visão de Deus para os seus filhos é uma visão de conquista. É uma visão, amado, de posse. É uma visão de avanço. Essa é a visão de Deus para os seus filhos, para as nossas vidas. O que te darei por todos os seus benefícios para comigo. Deus tem benefícios para você. Você tem que crer nisso. Tem que tomar posse disso. O Senhor nos chamou para que nós conquistássemos. Eu vou falar uma coisa para você. O Senhor não chamou para você ficar sentado aqui não, amado. O Senhor não chamou só para você ficar sentado ouvindo um bom sermão. O Senhor te chamou para você conquistar algo grande na sua vida. Bispo, mas o que seria isso? É uma visão especial. É uma visão que Deus tem para você, para a tua casa, para a tua família. A vontade dele é que você desfrute dessa palavra no seu dia a dia. Que você chame a existência coisas, sabe, que não existem como se já fossem. A visão de Deus é que você não se amedronte diante dos gigantes que vão aparecer. Porque a gente tem uma ideia, amado, que a gente vem na igreja e vai ser tudo flores. Não vai ser tudo flores. Vão ter os gigantes. Talvez amanhã você acorde, segunda-feira, e fala, Deus, você vai lembrar dessa palavra. Fala, o Senhor me chamou para conquistar. E esse gigante é a oportunidade de eu ter uma vitória na minha vida. Porque só tem vitória, amado, aquele que tem luta. Eu quero uma vitória, então se prepare para grandes lutas. Não tem como. Eu quero ser um grande herói, o herói da fé deste século. Então se prepare para vencer muitos gigantes, muitos anaquins, muitos jebuseus, muitos amorreus. Se prepare. Olha o que diz a palavra em Provérbios. Salomão disse isso, Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então se não tem profecia, igreja, se não tem direcionamento, se não tem visão, se a vontade de Deus não entrar no teu coração, como eu disse domingo passado, não é nos seus olhos humanos, é no teu coração, no teu espírito, você se corrompe. Algumas versões diz perecer. Sem profecia, o povo perece. O povo não avança. Então você veja a importância da palavra de Deus. Você veja a importância do culto. Veja a importância de nós estarmos aqui sendo bem alimentados. Você sabe que o maior desejo, a maior vontade, o maior plano de Satanás é matar a voz profética dentro de uma igreja. A gente falava disso. É dispersar todo mundo. Matar a voz profética. É calar o pastor. Porque se ele faz isso, amado, ele dispersa todo mundo. Ele destrava. Ele dispersa todo mundo. Ele, vai um para cada lado, não tem mais voz, não tem mais direção. Então ele age dessa forma, ele veio para roubar, matar e destruir. Então eu tenho visto e vivido isso na minha pele, amado. Os irmãos não têm noção quantas lutas. Eu vou falar de mim aqui, da minha vida pessoal. O quantas lutas eu tenho travado, sabe, para que Satanás não alcance vantagem em nosso meio. Quantas lutas, amado, nós temos que travar para que Satanás não alcance vantagem. Porque a vontade dele é dispersar o povo. A vontade dele é calar a voz profética. E a palavra diz que se não tiver profecia, o povo perece, o povo se corrompe. A vontade dele é essa. Então eu tenho visto isso no dia a dia. Eu disse recentemente, a pessoa mais odiada dentro da igreja, aprendi isso com a minha mãe, é o pastor. Aí você vai dizer, bispo, isso é muito forte. A pessoa mais amada é o pastor. Sim, é uma dicotomia. O pastor, ele é muito amado, mas o pastor também é muito odiado, porque o pastor confronta. O pastor analisa. Um pastor sério. Não estou falando desse pastor hoje do influencer, o pastor digital. O pastor digital não. O pastor... Tem pastor digital já? Holograma? Deve ter já. O pastor da internet. As pessoas olham e falam assim, não, eu quero ser pastor porque eu quero ser amado. Vocês não têm noção que é uma vida de sacerdócio, de um pastoreio sério. Um pastor sério, mano. Sabe, a igreja não tem noção do que passa um pastor. Quantas lutas são travadas. Então, tenho dito isso. A pessoa mais odiada é o pastor. É a mais amada também, sim. Como eu disse, é uma dicotomia. As pessoas pensam que pastorear é algo glamuroso. Por conta, talvez, da mídia social, dos grandes pastores famosos. Pensam que é status. Eu vou dizer mais uma vez. Os irmãos não têm noção que um pastor sério, não estou falando do pastor meia boca, um pastor sério, passa à frente de uma igreja. Porque o inimigo não quer que essa obra avance. O inimigo não quer que a igreja avance. O inimigo não quer que as coisas aconteçam. Então, esse status todos que as pessoas têm, amado, isso aí é só flores, isso aí é só, como fala, espuma. Essa não é a realidade dos fatos. No bastidor, amado, lutas são travadas para que Satanás não alcance vantagem sobre o povo de Deus. E nós, como guardiões da visão, guardiões da sã doutrina, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos, sabe, estar nesse lugar. Então eu quero ir para o final dizendo para você que a visão, ela é essa revelação especial de Deus. E quem vive fora da visão de Deus, vive um verdadeiro caos.
Quem está fora da visão de Deus não tem como viver bênção, porque está fora dos planos de Deus, está fora da vontade de Deus, não está no centro da vontade de Deus. Agora, quem vive debaixo da visão de Deus, amado, vive bênção. Êxodo 32, 25 diz assim, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Olha só, assim está grande parte da igreja, está um povo desenfreado por aí, um povo solto. Muitas igrejas são vergonha para o evangelho. Então o pastor, em vez de educar o povo, faz o quê? Ameaça o povo. Aí é como está o sistema aí fora. Ameaça o povo, colocar medo, a maldição, o jugo, a tradição, toda essa história. Então não apacenta o povo, mas amedronta o povo, coloca jugo no povo. Então as pessoas começam a fazer a obra por meio do medo. Por quê? Porque elas não foram educadas na palavra. Eu queria que você valorizasse o lugar que Deus te plantou, amado, porque você está sendo educado na palavra. Você está sendo educado na palavra. Aqui tem uma mensagem expositiva. Aqui você está recebendo um alimento são. Sabe, de vez em quando eu me seguro para falar algumas coisas, mas eu tenho que começar a soltar algumas coisas aqui da parte de Deus. Porque às vezes irmãos não sabem o que é essa vida. E eu preciso começar assim, sabe, mostrar. Não é mostrar porque você tenha dó, não é nada disso. É a realidade dos fatos, as coisas como são. Então, sabe, nós não servimos aqui por medo, por baganha. Eu tenho que dizer isso para você. Aqui não se ameaça ninguém. Eu não sei de onde você veio, eu não sei qual foi a sua história, por onde você passou, mas, amado, aqui nós não servimos por medo. Aqui nós não precisamos ficar ameaçando as pessoas. Eu posso te assegurar, sabe, com mão na Bíblia, que nós não somos como essas seitas de Satanás aí fora. Onde o povo está servindo por medo, onde o povo tem medo disso, medo daquilo, medo do diabo, medo do pastor, medo da irmã do coque, medo do sei o quê. Amado, é porque vem uma irmã gorda girando num coque, um negócio estranho. Amado, mas eu preciso falar isso, porque os irmãos, muitos vieram desse lugar. Aqui nós não permitimos rixinhas da carne. Sabe aquela coisa, falou de mim, falou daquilo. Amado, aqui não, aqui é casa de Deus. Aqui tem doutrina, aqui tem profecia. O povo não se corrompe. Então eu tenho falado, isso é as lutas que o pastor trava para que a igreja seja saudável. Para que a igreja, sabe, flua naquilo que é vontade de Deus. Aqui não tem quem vai aparecer mais, quem vai cantar primeiro, quem vai cantar depois, quem vai ficar do lado do pastor, quem vai fazer isso, quem vai fazer... Não tem isso aqui, amado. E Deus me livre e permitir isso no nosso meio. Deus me livre e permitir isso no nosso meio. Eu posso dizer para você, sem medo de errar, nós somos um diferencial nesse país. Eu sei como é que está a coisa aí fora. Se eu te falasse o que eu ouço em mesas de pastores que eu sento, você ia ter nojo. Você ia ter nojo, amado. Eu sei como está a coisa aí fora. Tem esses pastores aqui que sabem o que acontece aí fora. A gente falava disso ontem. Você tem que entender que esse não é o lugar. Esse não é o lugar que Deus te plantou. Aqui nós não permitimos isso, não vamos permitir rixinhas, briguinhas, invejas, coisas da carne, porfias. Mas são obras da carne. Aqui nós vamos estimular o fruto do Espírito. Aqui você vai ouvir uma palavra, tenha domínio próprio, tenha mansidão, tenha longanimidade, perdoe. Olha, se arrependa do teu pecado. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Mas de onde eu vim, amado, não sei de onde você veio. Mas aqui nós não vamos permitir carnalidade. Por quê? Porque isso é fermento no meio do povo. Eu nem sei porque eu estou falando isso, mas é a vontade de Deus. Isso é fermento no meio do povo. A gente tem que... Paulo fala, um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas é só um pouquinho, é só uma rixinha, é só uma invejinha. Amado, isso é fermento. É um pouco de lei, isso vai levedar toda a massa. Então nós não podemos permitir hipocrisia, mentira em máscaras. A verdade é que nós falamos isso há muitos anos. Na graça, todas as máscaras caem. Não tem como, amado. Não tem como. Eu não conseguiria te enganar por tanto tempo. Na graça, as pessoas chegam e falam assim, não, você vai ver, uma hora você vai ver, porque é tudo igual, você vai ver. Amado, na graça as máscaras caem. Então quer dizer que aqui existe a perfeição? Não, todos nós somos homens, falhamos. Mas temos muitos defeitos. Mas eu posso dizer uma coisa, nós temos caráter. Nós temos caráter. O sim, sim, como é que diz? O sim é sim, o não é não. Não tem uma coisa meio em cima do muro, porque isso é do maligno. Então aqui, é como diz, a nossa palavra, que é a palavra de Deus, ela não faz curva, ela é direta. Porque Deus trata assim. Deus chama os seus filhos assim. Deus confronta. Olha, Josué, está falando de Josué, um cara que está num luto, ele fala, Josué, leva o povo. Mas isso aqui. E o outro lá que eu falei recentemente, quem era o Gideão, com todas as lamentações, ele, quem sou eu? Sou o menor da minha tribo, o menor da minha casa, aquela história. Tá bom, Gideão, faz o que você tem que fazer. Estou nem aí para suas mãos. Amado, essa é a palavra de Deus. Um Deus que trata coisas espirituais, um Deus que fala de visão, um Deus que nos levanta, um Deus que cuida de nós. Então nós não permitimos no nosso meio todas essas rixinhas, em nome de Jesus, está caído por terra isso no nosso meio. Porque é o que a gente viu agora. Você não é um povo desenfreado para a vergonha de Satanás. Nós ouvimos agora. Arão deixou lá tudo desenfreado.
Nós não somos desenfreados, mas nós somos governados por Jesus. Por isso você precisa viver, sabe, a visão profética de Deus. Deus está te dando uma visão que é... Qual que é a visão? É uma visão especial para a sua vida. Nós não somos como um cego à beira do abismo. Esse aqui, aquele que é desenfreado, é a igreja que não tem profecia, a igreja que não tem doutrina. É um cego à beira do abismo, vai dar ruim. Então nós precisamos... Fala assim, eu preciso da palavra. Fala, eu preciso da sã doutrina. Fala, eu preciso da educação da palavra. É por isso que Paulo, quando escreve para um jovem, ele fala lá em Timóteo, 2 Timóteo 3, ele diz, toda escritura é inspirada por Deus, Timóteo. Ele diz, é útil para ensino. Ou seja, essa palavra aqui, vai ligar o telão, 3, 2, 1, ligou, olha aí, viu? Essa é a voz do profeta. Toda palavra, está aí no telão para você? Viu? Toda palavra, ou melhor, toda escritura é inspirada por Deus. Amado, eu fui olhar para a luz do telão, agora eu estou vendo 3 telas aqui na minha frente. Eles vão falar, você tem que ficar mais para frente, ficar mais... É você que fica olhando para um laser daquele ali, que chama Jesus de Genésio, sabe aquela coisa? Você chega aqui, o que é? Deixa eu focar aqui. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para, olha lá, para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, quantos são homens de Deus aqui, mulheres de Deus, digam amém, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem tem carta de direção, levanta a mão e fala eu. Você foi habilitado, né? Tem uns que compraram, porque você vê dirigindo e fala, Deus me livre, misericórdia. Você dá trabalho para os anjos, amado. Os anjos têm que ficar do lado assim, empurrando as pilastras para você não raspar. Enfim, você foi habilitado para dirigir, não foi? Paulo está falando que você foi habilitado para toda obra. Porque a palavra te instrui, a palavra te educa. Tem gente que chega na graça mal educado e vai sendo educado pela palavra. Diga graças a Deus por isso. Então, se a palavra não educa, amado, o homem ele passa a adorar ídolos. O homem vive de violência. O que o homem faz? O homem crê em reencarnação, no evolucionismo. Deixa eu falar uma coisa para os jovens, principalmente. Amado, nós não cremos no evolucionismo de Charles Darwin. Nós cremos num Deus que é criacionista, que criou tudo pronto. Ele disse, haja luz, haja firmamento. Porque viu uma voz aí e fala, não, é bem assim. E o Big Bang, amado, que Big Bang? Deus falou, age, e ouve. E aconteceu. E ageu. Virou profeta. Haja o que hajar, né? Não vou, a gente brinca com isso, depois a gente fala, né? Deus falou, haja, aconteceu, mas então, se não tiver palavra, a pessoa crê nisso. A pessoa crê no aborto, ela crê no feminismo, ela crê nas ideologias. Por isso que a palavra precisa ser pregada, porque ela educa. O que é isso? Isso tudo é a visão de Deus para a sua vida. Isso aqui é a direção de Deus para a sua vida. Salomão disse em Provérbios 21:16, o homem que se desvia do caminho, do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Quem se desvia do entendimento está morto. Diga, graças a Deus que eu tenho entendimento. Sabe o que é isso? A luz do seu coração está sendo iluminada, a luz do teu espírito, para que você entenda, para que você compreenda os desígnios de Deus para a sua vida. Isso é visão. Então quem tem entendimento vive numa congregação. Vai, vamos bater palma. Vamos ajudar o Renato, vamos lá. Bate palma forte aí, amado. Então quem não tem entendimento vive uma congregação morta. Quem tem entendimento vive uma congregação dos santos. Uma congregação que é vida, que é abundância. Tenho 15 minutos para acabar, eu quero ler Atos 26:18, que diz assim, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O que é isso, Bispo Fê? Essa é a visão de Deus para você. Essa é a visão de Deus para os seus filhos. Essa é a visão que Deus tem para as nossas vidas. Você quer mais? Efésios 2:1 diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos os nossos delitos e pecados. Olha que visão Deus tem para a sua vida. Ele te ressuscitou do teu espírito morto. Ele falou, ei, deu vida. Estávamos mortos, perdidos. Estávamos seguindo o curso do mundo, do príncipe da potestade do ar, do ensino do engano. E agora nós estamos diante de Jesus, debaixo do reino dele. Então eu preciso finalizar, amado. Eu quero finalizar te mostrando o que acontece com alguém que não tem a visão de Deus. Olha só, Atos 14, verso 11. Quando as multidões viram que Paulo fizera, gritaram em língua licônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. Paulo está lá orando, acontece um milagre. O que o povo fala? Olha, os deuses baixaram e no meio de nós, em forma de homens. Verso 12 diz, a Barnabé chamavam de Júpiter, a Paulo de Mercúrio.
Os planetas. Talvez, eu sou Júpiter, né? Tem um Mercúrio aí? Vem cá, Mercúrio. Pode ficar aí, eu tô brincando. Ele ia vir. Tem um sistema solar. Se eu for levantar aqui, a gente faz todo o sistema solar aqui. Você viu que acontece um milagre? O que é isso? Um povo que não tem visão. Olha, os deuses se baixaram até nós em formas de homem. Um é Mercúrio, o outro é Júpiter. Veja o que a falta de visão faz com o povo. O que Salomão disse? Corrompe. A falta de profecia, o povo é corrompido. Se não tiver profecia, o povo perece. Então veja o que a falta de visão faz com o povo. Eles viram um milagre. Eles estavam ouvindo a pregação, mas eles chamavam Paulo e Barnabé de Júpiter e Mercúrio. Verso 14. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto às portas tesouros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que essas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Amado, é que nós estamos vivendo uma geração hoje que vê as coisas e fala: não, foi a constelação, foi o universo, foi uma força, foi uma energia, foi Deus, foi Jesus. Amado, não tenha medo de dizer o nome dele, diga Jesus. Ele é a fonte de toda abundância, ele é a energia das energias, Jesus. Fica esse negócio, não, para não falar o Deus, ou não sei o que, o universo. Amado, vimos a sua glória. Nós agora vemos ele ter um corpo. Nós vamos ficar falando de universo se nós temos o Rei da glória, se nós temos o Senhor de senhores, o Rei de reis. Então não fica você nessa de foi Júpiter, foi a força do pensamento. Amado, fala, foi Jesus. Foi Jesus. Quem age na sua vida é Jesus. Quem age na igreja é Jesus. Quem faz as obras são Jesus. Ele é o Deus vivo e poderoso. Que Júpiter, que Mercúrio, que nada, foi Jesus. Você quer ser o Júpiter ou o Mercúrio? Te dou essa opção. Você quer ser Paulo ou Barnabé? Amado, eu vou terminar. Fora da visão de Deus, tudo é vão. Olha, eu vou dizer para você, pode entrar ano, pode sair ano, tudo é vão fora da visão de Deus. Nós estamos aqui com convicção, com segurança, com visão de Deus. Nós estamos aqui com lucidez espiritual. Então entenda que Deus está trabalhando em nosso meio. Eu volto a duas partes do meu esboço aqui. Tenha paciência. Não seja indiferente, tenha paciência. Deus está trabalhando no nosso meio. Vamos terminar, vamos lá, Abacuque 2. Vamos terminar lendo o que a gente começou lendo. Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para o que Deus me dirá, a resposta que eu trarei à minha queixa. Aí ele vai para o verso 2. O Senhor me respondeu. O Senhor está te respondendo hoje, amado. Você precisa sair hoje com algo escrito. Você vai falar assim, mas onde eu vou escrever no meu bloco? Não. Escreve no teu coração, nas tábuas do teu coração. Pastor David, escreve lá. Os adoradores podem vir aqui. Ele diz assim: o Senhor me respondeu, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Amado, até quem visita a gente vai entender o que a gente está vivendo. Até quem entra aqui um pouco, me chamaram para esse culto, vai entender. Porque nós estamos falando da visão, porque nós estamos caminhando para a visão, porque nós estamos movendo tudo para o que Deus está nos falando. Nós estamos gravando sobre tábuas, mais do que num banner, mais do que num bloco de notas, mais do que numa camiseta. Nós estamos gravando no nosso coração a visão de Deus. Ele diz, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. E se tardar, igreja? Alguém vai ficar aqui, já é julho e não aconteceu nada, já é setembro, já é. E se tardar, espera. Amado, se eu fosse querer viver o que eu estou vivendo hoje há 10 anos, ia ter dado ruim. Eu me lembro de Davi, quando ele tem a oportunidade de matar Saul na caverna. Ele vai lá e corta só um tequinho da roupa dele, né? Eu sempre digo isso, a coisa certa na hora errada é a coisa errada. Espera, certamente virá. Mas já passou do tempo, já olhei isso, isso aqui. Deus olhou para Abraão e falou, Abraão, você pode se olhar na sua condição. Sara, você pode não estar mais, sabe, na sua fertilidade, nos costumes. Eu vejo uma nação dentro de você. Aí no outro dia aconteceu, né? No outro dia, depois de um mês aconteceu.
Depois de 1 ano aconteceu, bispo. Depois de 3 anos, depois de 4, depois de 5. Imagina só Abraão falando, mas você falou que tinha uma visão, que tinha uma nação, que tinha estrelas, que tinha areia da praia. Tá bom, 10 anos aconteceu. 15 anos aconteceu. 20 anos aconteceu. Depois de 25 anos, Deus vem e fala, aos 99 anos, Abraão, amado, espera. Não é o seu tempo, não é a tua visão, é a visão de Deus. O profeta Abacuque disse, espera-o, porque certamente virá. E sabe o que ele diz no final? Não tardará. Porque quando vem, por mais que você tenha esperado 25 anos como Abraão, você se esquece desse tempo. Você fala, chegou no tempo perfeito, chegou na hora certa. O tempo de Deus é perfeito, a hora do Senhor é a hora certa. Submeta a sua visão à visão de Deus. Se você tiver que hoje rasgar todos os seus planos, rasgue isso, porque a resposta certa você vai ouvir dos lábios dele. Eu não quero insistir nisso, mas eu preciso falar mais uma vez. Se fosse a minha visão, o meu plano, eu não estaria aqui nesse domingo de manhã. Não estaria. Com a minha família, com a minha casa, não estaria. Se fosse a minha visão, se fosse o meu coração, se fosse o meu planejamento de vida, se fosse os meus sentimentos humanos. Mas Deus falou, Fernando, rasga, porque eu te chamei para isso. Eu sei que Deus está transformando corações nessa hora, mente, está tirando coisas, está acrescentando coisas. E eu termino com a palavra do profeta, espera-o, porque certamente virá. Que assim seja na sua vida, porque essa é a vontade do Deus vivo e do Deus verdadeiro. Everybody get up, povo, fica de pé aí. Você pode dar um brado de vitória, Jesus. Quantos vão esperar em Deus a visão se cumprir? Digam amém. Ah, bispo, mas não aconteceu amanhã. Eu achei que ia ser amanhã. Ah, amado, eu vou acordar todo dia com a expectativa de que vai ser hoje. Mas se não for, o que eu vou fazer? Vou murmurar, vou reclamar? Eu vou esperar, porque eu estou sendo educado pela palavra. Eu estou sendo direcionado pela palavra. Amém, João Esperandino? Espera. Amém, pastores? Espera. Amém, Arnô? Espera. Amém, Diego? Espera. Amém, igreja? Lucão? Espera. Amém, Ricardo? Espera. Espere em Deus. Você não vai ser frustrado. Levante suas mãos a Jesus nessa hora. Eu falei aqui 1 hora, agora é hora de você falar com Jesus, meu amado. Levante suas mãos, abra a tua boca e comece a falar com Ele. Comece a engrandecer o nome dEle. Se você tem que tratar alguma coisa com Ele, trata aí. Você tem que se acertar com Ele, acerta aí. Você tem que perdoar alguma coisa, perdoa aí. Oh, Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por mais uma manhã. Obrigado, Jesus, pela palavra, pela Tua bondade. Obrigado, Deus, porque o Senhor está nos aprumando, o Senhor está nos direcionando. Jesus, eu quero terminar nesses últimos minutos dirigindo essa oração, Pai, para que ninguém aqui seja louco, Pai, de tentar colocar uma visão humana acima da Tua visão. Pai, a Tua visão é algo especial. O que o Senhor tinha para Abraão era especial. O que o Senhor tinha para Moisés era especial. O que o Senhor teve para Noé foi especial. O que o Senhor teve para Josué foi especial. O que o Senhor teve para Davi foi especial. O que o Senhor teve para Salomão foi especial. O que o Senhor teve, Pai, para cada herói da fé foi especial. O que o Senhor teve, Pai, para Raabe foi especial. O que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai, sabemos que é especial. Jesus, nos ajuda a esperar, nos ajuda, Pai, a ter paciência. Jesus, levanta um povo paciente, tira toda indiferença dos nossos corações, Jesus. Tira, Senhor, toda palavra negativa, tira toda palavra derrotista, Jesus. Tira, Jesus, todo sentimento humano. Jesus, nós queremos nos humilhar sob a Tua mão poderosa. Pedro disse, num tempo oportuno, o Senhor nos exalta. Pai, há um tempo de humilhação, mas também há um tempo de exaltação. Jesus, Paulo disse que há um tempo para plantar, mas há um tempo para colher, Jesus, porque todo que planta, colhe, Jesus. Pai, nós não queremos plantar e reclamar porque a colheita não chegou. Pai, por mais que demore a colheita, nós continuaremos plantando, nós continuaremos honrando, nós continuaremos fazendo a Tua vontade. O salmista disse, o que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifará. Oh Deus, tem uma hora de lágrima, mas também tem uma hora de júbilo, Jesus. E nós queremos crer, Pai, que o Senhor está nos levando como igreja, para nós vivermos um tempo de exaltação,
exaltação, um tempo de júbilo. Sabemos, Deus, que não será fácil, sabemos que não será um caminho fácil, mas o Senhor tem nos dito que nos conduz sempre em triunfo. O Senhor diz que nós podemos todas as coisas em Ti que nos fortalece. Pai, que nós possamos sair daqui nesse domingo para viver uma semana de avanço, uma semana de visão, uma semana que nós não vamos olhar, Senhor, para o tamanho dos gigantes, mas nós vamos olhar para o tamanho dos frutos. Nós vamos olhar para uma terra que mana leite e mel. Nós vamos olhar, Pai, e vamos enxergar com a Tua perspectiva, Jesus. Não vamos olhar e não vamos ser guiados por vistas, mas seremos guiados, Pai, pela Tua fé. Seremos guiados, Pai, pela Tua direção. O Senhor diz: eu te tomo pela mão direita. Oh, o Senhor diz: dar-te-ei tesouros, os tesouros encobertos, as riquezas encobertas. Deus, o Senhor tem me direcionado, o Espírito tem me impulsionado. Prospera a mão desses homens, Deus. Prospera a mão dessas famílias. Oh, Pai, que negócios se abram, Jesus, que empresas se abram, que promoções cheguem, que contratos sejam assinados. Deus, o Senhor fará algo sobrenatural e nós estamos aqui caminhando, Pai. Oh, Jesus, se fosse pela visão limitada, não estaríamos fazendo nada disso, mas pela visão da fé, nós estamos avançando, estamos indo para conquistar aquilo que também fomos conquistados. Estamos fazendo algo, Pai, não estamos sendo indiferentes, estamos nos movendo na direção da Tua voz, Pai. E a Tua palavra diz, Senhor, que quando o Senhor diz, oh, Pai, o mar se abre, Jesus, o vento cessa, Jesus. Oh, Deus, depois da chuva vem a bonança, Pai. Nós cremos na Tua palavra que diz, de repente agir, Pai, o Teu de repente, Pai, vem de repente. Nós nos abrimos para experimentarmos, Pai, destas Tuas surpresas, das Tuas maravilhas, dos Teus sinais, dos Teus prodígios. Deus, eu me abro, Pai, eu me abro, Deus, faz como Tu queres. Oh, Pai, manifesta a Tua visão, manifesta a Tua direção, Pai, manifesta os Teus desígnios no nosso meio, Jesus. Estamos totalmente submetidos à Tua voz, Pai, estamos entregues nas Tuas mãos, Jesus. Sabemos, Pai, que tudo vai cooperar para o nosso bem. Sabemos, Pai, que o Senhor está no barco conosco. Sabemos que o Senhor está no barco conosco, Pai. Não iremos perecer, não iremos perecer, não iremos perecer, porque temos palavra, porque a palavra nos educa, porque temos profecia. Esse povo não será corrompido, Jesus, porque o Senhor tem se revelado a nós, Pai. Nos leva, Jesus, para a melhor semana das nossas vidas. Nos leva, Pai, para vermos os gigantes caindo. Nos leva, Pai, para conquistarmos coisas sobrenaturais. Nos leva, Jesus, para vivermos algo sobrenatural, porque a Tua visão é especial. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus. E aqueles que creem, aqueles que recebem uma visão de Deus, digam: você pode dizer glórias a Deus. Oh, aleluia, aleluia. E agindo Deus, que o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo sejam constantes, sejam permanentes. Que a visão se cumpra na vida dos fiéis, que os fiéis sejam cumulados de bênção, e os que creem digam